Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz. Então agora vamos para a última parte, podem sentar. Então nesta parte eu quero nos focar o olhar numa frase, vivendo a vida de ressuscitados. Terminei antes a outra colocação com o nosso amigo Dom Tonino Bello e agora com ele eu também quero iniciar com um bom texto que ele escreveu, mostrando Maria como a mulher da esperança. Diz Dom Tonino: a verdadeira tristeza não é quando chega a noite e não tem ninguém te esperando, mas quando você não espera mais nada da vida. E a solidão mais dura a sofre, não quando encontra a lareira apagada de tua casa, mas quando não queres mais acender, nem mesmo para um hóspede que chega. Quando pensas que para ti a música terminou, o jogo acabou. E nenhuma alma viva virá bater na tua porta. Tudo terminou. Quando pensas que não haverá mais momentos de alegria e de boa notícia, e nem o estupor de um improviso, e nem mesmo a tremedeira da dor ou da tragédia humana, não tenhas mais medo, pois não te resta mais nada para temer. Tente de verdade experimentar o gosto de viver. Alguns dizem que a santidade de uma pessoa se mede pela espessura de sua esperança. Talvez é verdadeiro. Se for assim, necessitamos concluir que Maria é a santa das criaturas, próprio porque toda a sua vida parece marcada pelo ritmo alegre de quem espera alguém. O próprio Lucas, evangelista, a identifica como uma mulher cheia de esperanças e expectativas. E diz: a prometida esposa de um homem da casa de Davi. Antes do evangelho dizer o seu nome, antes de dizer Maria, se diz que ela era a noiva prometida de José, a virgem que esperava na espera de José. Com certeza, Maria em cada noite o esperava, escutando o barulho de seus passos, de suas sandálias, sentiu seu cheiro de madeira e verniz, e quando chega escutava-o falar de seus sonhos. Maria sonhava e esperava junto com José. Mas também no último momento do Evangelho, aos pés da cruz, Maria vem apresentada como a Virgem da espera da nova vida, da esperança da ressurreição. No cenáculo, no andar superior, em companhia dos discípulos, estava à espera do Espírito Santo. Estava na escuta do movimentar de suas asas. Estava à espera do perfume de sua unção de santidade. Estava à espera dele descer sobre a igreja para dar-lhe a missão de salvação. Virgem da espera, virgem do início, mãe em espera do fim. E entre esses dois movimentos, entre uma coisa humana e outra divina, Maria esperava sempre. Estava, na realidade, à espera daquele que viria. Esperou 9 meses. Está na espera dos festejos e cumprimentos legais. Estava na espera do dia em que seu filho retornaria à casa do pai. Estava à espera do dia em que o seu filho saísse de casa e nela não pisasse nunca mais. Estava na espera da hora de seu filho, na qual não podia frear a impaciência e a maldade dos homens.
Maria estava à espera do último suspiro do seu filho, pregado na cruz. E também estava à espera do terceiro dia, do dia da ressurreição. Momento no qual viveu o Sábado Santo em uma vigília solitária, diante da rocha do sepulcro. Esta estava à espera do infinito verbo amar. Aliás, no vocabulário de Maria, diz Dom Tonino, amar era sempre ao infinito, amava sempre. Santa Maria, Virgem da Espera, doa-nos o teu óleo para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Veja, as nossas reservas estão se consumindo. Não nos mande a outros vendedores. Santa Virgem da Esperança, reacende nas nossas almas o antigo fervor, quando bastava muito pouco para nos fazer explodir de alegria. O que podia ser a chegada de um amigo distante, o vermelho do céu ao cair à tarde depois de um temporal, o crepitar dos galhos quando pisávamos ao entrar em nossas casas, o sino da igreja que tocava no dia de festa, as rodinhas familiares nos dias festivos, de partilha e de carinho, o odor das plantas no jardim, o encurvar-se do terno seio materno que acaricia, o perfume da cozinha quando se preparava o alimento para a família. Ensina-nos, Mãe, a voltar à alegria anterior. Se hoje não sabemos entender mais, é porque estamos sem esperanças. Estamos com as fontes secas. Sofremos uma profunda crise de desejos. E assim, pagas 1000 respostas e não percebes a promessa ultraterrena que lhe foi assinada com o sangue do Cordeiro, do Deus Altíssimo para a aliança. Santa Maria, Mulher da Esperança, conforta a dor das mães que perderam seus filhos assassinados dentro de suas casas. Consola as mães que não têm o retorno de seus filhos e o seu amor no seu lar, ou porque foram mortos em acidentes, ou porque morreram para si mesmos. Consola as mães que perderam seus filhos na guerra, na doença, na desgraça, no mar, na vida. Enche o silêncio da jovem Antonella, que não sabe o que fazer em seus joviais anos, depois que o seu sonho matrimonial acabou e foi deixada e trocada por outra. Enche de paz o rosto de Máximo, que na vida errou em tudo, e a única esperança e a única espera que agora o acompanha é do fim de sua vida, a morte. Enxuga, Mãe, as lágrimas de Patrícia, que cultivou tantos sonhos, e pela maldade das pessoas foram todos destruídos, um a um. E agora tem medo de sonhar e está de olhos fechados. Santa Maria da Espera, se nós também nos encontramos em uma situação parecida, nos consola. Doa-nos o dom de sonhar com um novo advento. Faça de nós sentinelas da manhã. Faça com que descubramos a paixão de voltarmos a sermos jovens. Jovens dispostos a anunciar a esperança a este mundo velho, que se sente já velho, para que possamos despertar uma nova aurora. Faça com que possamos sentir na pele o arrepio de um novo começo, o friozinho na barriga diante do novo, que está para começar. Faça entendermos que não basta acolher, mas é preciso entender. E entender é sempre um sinal de esperança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz,
Nesse segundo momento da palestra, eu quero tratar mais sobre o ponto da ressurreição, porque muitas vezes para nós católicos, parece que nós não sabemos o que é a ressurreição. Tanto que muitos católicos misturam ressurreição com reencarnação, não sabem qual que é a diferença, e porque não conhecem a própria doutrina da Igreja. Então eu quero dar alguns pontos teológicos e depois refleti-los para a nossa vida. Há um filósofo ateu, Frederico Nietzsche, que ele dizia: não é verdade que Cristo ressuscitou, porque senão os cristãos teriam uma outra face. Será que a nossa face é a face de um cristão ressuscitado? É uma face alegre, feliz, terna, de pessoas realizadas no Senhor? Ou nós temos a cara carrancuda, fechada, pesada, que os outros, só de olhar para nós, têm vontade de sair correndo de medo, de ver tanta tristeza? Com esta afirmação deste filósofo ateu, podemos concluir uma verdade. A experiência da ressurreição é a transfiguração da nossa face. Diria só, não só da nossa face, mas também do modo em que vemos as coisas. Se Jesus ressuscitou, se é verdade que nós somos e fazemos parte do seu corpo, onde ele é a cabeça, então devemos ver a vida de um modo diferente. Porque a cabeça, Jesus, já está na luz. E nós devemos então caminhar na certeza, porque estamos seguros que o Senhor, que o que aconteceu com ele, também é o que nos espera. E assim também nós venceremos sobre a morte. Devemos então ressuscitar, buscar uma nova alegria de viver. Mas como se ressuscitar se ainda estamos vivos? Como ver a vida nova de ressuscitado se a ressurreição para nós é algo tão distante, tão teológico? O homem, irmãos, tem o grande desejo da ressurreição. O grande desejo de Deus. Onde, na ressurreição, o nosso corpo assume a plenitude e a qualidade de filhos de Deus. Ou seja, o corpo ressuscitado a uma nova condição de vida é chamado a esta nova condição. Nasce nele a condição nova de filhos de Deus. Na ressurreição, nosso corpo assume qualidades do Espírito Santo, do Espírito de Deus mesmo que é amor. Assume a alegria, a liberdade, a plenitude, a paz, a benevolência. Não é mais a vida que havíamos antes, de medo, de limites, de preocupações, mas é uma vida nova, com um crescimento ilimitado, contínuo como filhos de Deus, para estarmos sempre com Ele, que me ama e dá vida para mim. Assim, a ressurreição não é apenas ver os problemas de uma forma diferente, mas é assumir toda a vida do Espírito em nós. A ressurreição é estar sempre com Ele, que me ama e por mim se deu, morreu por mim na cruz. É uma relação pessoal, íntima, com o Senhor. E isto é a vida. Não é a morte que é a separação. Assim, a ressurreição é a plena comunicação com Ele. É a vida completa com o Senhor. Podemos passar momentos de tribulação, de tristezas e preocupações, onde é necessário que alguém nos coloque no eixo, ou que a oração também nos traga paz. Mas viver a vida de ressuscitados é muito mais que isso. É viver no Senhor. Os saduceus, em Marcos capítulo 12, versículo 24, não criam na ressurreição. E Jesus lhes diz: se não credes na ressurreição, estais no erro, porque não conheceis a potência de Deus. Nós conhecemos a ressurreição por meio da promessa de Deus. Pois se olhamos a realidade, parece que tudo termina. Tudo termina com a morte. Mas se olharmos em Deus, percebemos outra dimensão muito maior.
percebemos que nem a morte é divisão para aquele que se entregou a vida totalmente a Deus, mas é o meio eficaz da união da minha vida com Ele. A morte, então, passa a ser instrumento de encontro, de plena vida no Senhor. Embora nesta vida possamos viver aqui também uma ressurreição, uma unidade com o Senhor, mas a teremos só plenamente depois da morte. Mas como experimentamos esta promessa? Na potência do amor de Deus e em relação com Ele. Bom, vamos ao cerne da questão. A ressurreição é o centro da nossa fé. São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa palavra e vazia é a vossa fé. 1 Coríntios 15, 14. E na carta dos Filipenses 3:10, São Paulo apresenta a ressurreição como o princípio e o fim da vida cristã. E diz, para que eu possa conhecer a potência de sua ressurreição, considerei tudo como esterco. Assim, esta potência, que em grego é a palavra dinamis, faz com que Paulo veja a ressurreição como o princípio e o fim da vida cristã. Pela força desta potência, Paulo enfrenta todas as dificuldades, os perigos do mar, os perigos da vida, a morte, todas as perseguições, com a esperança de vencer também a morte, porque Cristo a venceu e ressuscitou. Com isso, quero dizer que cada um de nós, neste dia, é chamado a fazer a experiência da dinamis cristã, do poder da ressurreição, pois esta é a experiência que nos dá força para fazermos o mesmo caminho de Cristo, rumo à cruz, para depois com Ele ressuscitarmos. A ressurreição na linguagem paulina é o princípio e fim da vida cristã. É o que impulsiona o nosso coração a vivermos na sequela do Senhor, com os olhos na vida eterna. Aos olhos humanos, a ressurreição, que em grego é a palavra anastasis, não é algo difícil de entender. Na verdade, só é possível a sua compreensão pela fé. Aos olhos humanos, é até ilógica. Por isso que os espíritas, negando a ressurreição, propagam a heresia da reencarnação. E com isso negam a misericórdia de Deus, negam o sangue de Cristo derramado na cruz, capaz de remir os pecados de quem o aceita. Negam a possibilidade de adquirirem uma nova vida e um corpo semelhante ao dele, já ressuscitado. Acham que por suas próprias forças alcançarão o reino dos céus. E por isso fazem obras sociais com o intuito da caridade. Mas não é caridade. É puro egoísmo. É pura filantropia. É, na verdade, puro egoísmo para cancelar o que eles chamam de karma que carregam. Com todo respeito, é uma filosofia pagã e herética. Não é uma religião, não é uma doutrina. Para nós, é difícil compreender a ressurreição, pois falamos de uma realidade que não conhecemos. Conhecemos apenas pela fé, pelo ensino da igreja, por meio da pregação e da experiência dos apóstolos, deixadas no Novo Testamento. Mas esta compreensão da realidade sagrada, mas nesta compreensão nós não estamos sozinhos. Pois nos relatos da ressurreição, vemos que também os discípulos não compreendiam e não conheciam o ressuscitado e o seu poder. Gosto muito da definição dos Atos dos Apóstolos, que a um certo momento eles definiram a sua missão e entenderam o seu carisma como sendo testemunhas da ressurreição. Atos 1, 22. Para eles também, no início, foi algo difícil, diria até incrível, de se crer. E por isso, quando Jesus aparecia, eles não criam de imediato, mas entenderam o seu chamado a ser missionários e a testemunhar a ressurreição em suas vidas, no seu dia a dia, vivendo já como ressuscitados para depois anunciar a ressurreição.
São Paulo em Gálatas vai dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Diz isso porque faz a experiência do ressuscitado, que o amou e, como diz ele, se entregou por mim. Mas no que consiste a ressurreição? Os teólogos afirmam que a ressurreição é corpórea, como é a morte. O sepulcro está vazio e por isso ressuscitou. Mas não é uma animação de um cadáver, como aconteceu com Lázaro. Teologicamente, a ressurreição é a passagem para a condição definitiva de filhos de Deus. Ressurreição é a passagem para a condição definitiva de filhos de Deus. Não é um tornar a vida precedente, nem um voltar a viver uma outra vida aqui na terra, com outro corpo ou com um corpo como este, como prega a filosofia pagã espírita. Mas é então tomar a matéria corpórea, semelhante à do Filho de Deus, de Jesus, em conformidade com o seu corpo ressuscitado. Mas o que é a ressurreição no seu sentido estrito? Para Paulo, a ressurreição é estar sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4,17. Estar em companhia, em relação, em comunhão definitiva com o Pai. É o encontro da morte, que é a ruptura, isto porque a nossa vida está escondida em Cristo. Colossenses 3:3. Porque agora nesse corpo terreno, esta realidade ainda não aparece, mas aparecerá em sua plenitude quando estivermos totalmente imersos nele, quando seremos um com o Senhor. Quero dizer, irmãos, que embora possamos estar passando por momentos difíceis, de tristeza, pela dor de um filho preso, pela dor da morte, pela dor do adultério, pela dor de ver a divisão do lar, a divisão da família, pela doença física, pela crise financeira, por estar sem emprego, nós somos convidados a viver a Páscoa, a festa do Senhor. A passarmos não só da vida do pecado à graça, mas da tristeza, da angústia, da depressão à esperança, da felicidade que já nos espera, da ressurreição. Encorajados assim a lutar com a potência de Deus, a sua dinamis, com a força da ressurreição, com a força do amor de Deus, com a sua potência que doa a vida, que doa o seu Espírito, para continuarmos a vivermos já aqui na terra a vida de ressuscitados. Eu lembro que meu pai ele tinha um Fusca 72, um Fuscão, 1500. Eu amava aquele carro. Tanto que ele tinha um outro carro, daí o outro carro era mais moderno, mas eu amava o Fusca, não queria saber do outro. E no Fusca tem uma peça que todo mundo conhece. Alguém aqui já teve Fusca? Já teve. Então, tem o dínamo. O dínamo. O Fusca pode estar excelente, mas se o dínamo pifar, o Fusca não anda. Porque o dínamo, ele é próprio isso, ele vem da palavra do grego, dinamis, é aquilo que dá potência. E na nossa vida, a ressurreição é a mesma coisa. É aquilo que dá potência para o nosso carrinho ir. Tanto que o Fusca, ele foi projetado até na Segunda Guerra, para ir andar no deserto, para ir para tudo quanto é lugar. E realmente, eu nunca vi aquele Fusca dar problema. Acho que aquele Fusca também. É um carro que nunca deixou na mão. Agora, esses carros modernos hoje, sempre é parado na estrada. Principalmente se é da Fiat. Ele não precisava de água. O Fusca você nunca via. Irmãos, então se vivemos essa dinamis, não devemos temer. É lógico que como Paulo, nós não alcançamos a meta ainda. Mas estamos lutando em busca da meta, que é Cristo, morto e ressuscitado. Somos convidados a fazer essa experiência da ressurreição de Cristo na nossa vida, para nos transfigurarmos nele, já nesta vida, para sermos o sorriso de Deus a todos que encontrarmos, a vivermos já com ele, para termos a esperança no nosso coração, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Por isso é mister
Saber que é entender a paixão de Cristo é o meio para entendermos também a sua ressurreição. E mergulharmos na cruz é mergulharmos na ressurreição, que é da morte que se passa para a vida. E esta experiência da ressurreição hoje é possível para nós se abrirmos o nosso coração e damos a adesão à palavra hoje anunciada. A palavra que se fez carne, o Verbo de Deus, o Cristo. E eu te pergunto, meu irmão, qual é a esperança do teu coração? Há poucos dias nós celebramos o Tríduo Pascal e vimos na Quinta-feira Santa o lava-pés, onde o Senhor nos ensina a servir. A agonia de Jesus, na sexta, vimos a sua entrega, onde isso nos ensina a passar da morte para a vida sem medo. Passamos pelo grande silêncio do Sábado Santo, a descida de Jesus aos ínferes para buscar todos com ele para uma nova vida. Vimos o sepulcro vazio. Os relatos evangélicos diferem um pouco após o Sábado Santo a mostrar a ressurreição. Embora na paixão todos os evangelhos são iguais, muda pequenas coisas, pequenos detalhes que se acrescentam, na ressurreição são diferentes. Não conseguimos nem reconciliar um relato com o outro, porque cada evangelista escreveu a sua experiência, que fez de Jesus ressuscitado. E cada um tem a sua experiência pessoal. Mas há algumas constantes no Evangelho. A primeira é: o sepulcro está vazio. A segunda é que o encontraram. Porque por 40 dias ele permaneceu no meio dos seus discípulos. Vivendo com eles, comia com eles. E esses que encontraram iniciaram a testemunhar a ressurreição. O encontro vivo com o Deus vivo. E assim eles ficaram mais abertos para anunciar e também para crer. Os evangelhos então se preocupam em mostrar como também eu posso encontrá-lo ressuscitado na minha vida. Os evangelistas querem nos mostrar que é possível fazer a experiência dele. Para Marcos, esta experiência é feita com cada pessoa no Evangelho de Marcos, por meio de sua palavra, do testemunho passado, com cada palavra do Evangelho, onde cada palavra possui nela mesma a potência de comunicar aquilo que ela anuncia, de comunicar o Senhor. Para Mateus, o encontro com o ressuscitado é a vida nova, a plenitude que a vida assume no meio da comunidade. Já para Lucas, o encontro com o ressuscitado é experimentar este amor que é misericordioso e se abrir para todo mundo anunciando sem medida. Agora para João, viver a vida de ressuscitados é vê-lo no interior. É viver o batismo, a Eucaristia, os sacramentos. Viver unido no Senhor por meio dos sacramentos da Igreja. Assim podemos concluir que a ressurreição também é a resposta aos nossos medos, os quais não são maiores que nós, são apenas pedras no nosso caminho para serem removidas. Muitas vezes nós somos assolados por tantos medos, nos sentimos sozinhos, pode até ser que alguém tenha medo de se abandonar na mão de Deus, medo de perder emprego, medo da morte, medo que tirem sua vida, medo de morrerem, tantos medos. Mas o Senhor ressuscitou. O padre Henri Nouwen, no seu livro A Voz Íntima do Amor, ele nos conta com transparência um momento que ele viveu. E diz: hoje, ó Senhor, sinto um enorme medo. Todo o meu ser parece estar tomado pelo medo. Não tenho paz, não tenho descanso. Apenas um medo visível, medo de um colapso mental. Medo de levar uma vida errada, medo de rejeição, medo até de ti. Ó Senhor, por que é tão difícil superar o medo?
Por que é tão difícil permitir que o teu amor expulse o medo do meu coração? Foi só quando trabalhei com as minhas mãos, por um tempo de intensidade, que o medo pareceu diminuir. Irmãos, quando temos medos, devemos trabalhar com as nossas mãos. Sair do problema, fazer algo. No seu livro Meditações, o próprio Padre Henri também vai dizer: sinto-me tão impotente para vencer o medo. Talvez seja este o caminho usado por ti, para me fazer solidário com as pessoas que sentem medo em todas as partes do mundo. Aqueles que têm fome e frio no rigoroso inverno, aqueles que são ameaçados por guerrilhas inesperadas e aqueles que estão ocultos em prisões, instituições psiquiátricas e hospitais. Ó Senhor, este mundo está cheio de medo. Converte o meu medo em uma oração pelos que sentem medo. Permita que esta oração alcance o coração dos outros. Talvez, então, minhas trevas possam converter-se em luz para muitos. Em minha dor interior, em uma fonte de cura. Converte o meu medo ao Senhor para que Ele me conduza, não para as trevas, mas para a luz da tua vida ressuscitada. Cito Padre Henri para dizer que todos esses sentimentos negativos, interiores que temos, trazem uma grande frustração e depressão. Nos bloqueiam, nos fazem parar. Nos tiram a coragem até para recomeçar um novo caminho, como diziam na palestra passada. Como se tudo estivesse perdido. Mas a última palavra é a de Deus. Embora muitas vezes estamos presos e fechados em nós mesmos, para o mundo, o Senhor abre para nós um caminho. Porque Ele veio para os seus discípulos amedrontados, e a sua primeira palavra era: paz esteja convosco. O Senhor, da mesma forma que via a dor dos seus discípulos, presos ainda às imagens do fracasso da cruz, Ele quer dar a sua paz e a sua alegria. Eu quero agora meditar com vocês o texto de João capítulo 20, versículo do 1 ao 19. O Willi está aí? Tá. 20, João capítulo 20, versículo 1 a 9. 1 a 9. Bom, eu já vou iniciando. No primeiro dia em que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo que Jesus amava, e foram. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo corria mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Ele viu e acreditou. Em verdade, ainda não havia entendido as Escrituras, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação. Irmãos, eu imagino nesse momento a alegria de João ao escrever essa sua narração da ressurreição. Pois ela nada mais é que a sua própria experiência particular do Senhor ressuscitado. João sabia que era a última testemunha ocular da ressurreição,
quando escreve este relato da ressurreição. Todos os outros apóstolos já haviam morrido. Ele era o mais novo dos apóstolos. E este é um dado importante, porque quando ele narra os fatos da ressurreição, com a fé de quem viveu tudo de perto, ele narra para aqueles que, sem haverem visto, possam crer na sua palavra. Mas o mais interessante do relato de João é que lemos que João viu o sepulcro vazio e acreditou. Ele viu e creu. Pedro não. Ele podia ter olhado tudo com um olhar negativo, interpretar o sepulcro vazio como roubo do corpo, mas o interpretou como um sinal da ressurreição. João não duvidou do poder da palavra de Jesus e suas promessas. Viu em todos os sinais a vida, a resposta para a sua própria vida. Não viu o desaparecimento de um corpo e o sepulcro vazio como um problema, mas como a solução. João diz, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, o dia da promessa, a luz entra nas trevas. Da mesma forma que no primeiro dia da criação, a luz criadora de Deus dissipava as trevas e a ordenava. Ordenava o dia e a noite. Agora, com a ressurreição, Deus entra, dando a vida nova ao homem, entrando nas suas trevas, criando um novo dia da salvação, dando-lhe uma nova esperança, que nem tudo está perdido, pois o maior mal, a maior morte, a injustiça cruel, foi a injustiça do Filho de Deus. Esse foi o maior mal vencido. Maria Madalena, que no Evangelho de João aparece sozinha, em Marcos aparecia às 3. Maria Madalena, que estava aos pés da cruz, nós encontramos agora no jardim. A aurora do novo dia da criação. Embora a terra ainda estava nas trevas, ela vê algo. Vê os panos de linho, vê a pedra removida, mas não encontra. Está ainda nas trevas, embora queria ver a luz. Maria esperava a primeira luz do dia para encontrar o corpo de Jesus. Ela estava ali porque o amava, porque tinha no seu coração o desejo profundo de ir ao encontro do seu Senhor. Tinha não só a dor no coração, mas a gratidão de ter vivido com Ele no seu seguimento. Como já dissemos, chegando lá, sofre pela frustração de ver o túmulo e o sepulcro vazio. E o que deveria ser motivo de alegria se torna motivo de tristeza. Porque ela não tinha o olhar da fé. Não tinha o olhar de uma realidade que era sinal de vida. É interpretada por ela como um sinal de morte. Isso também nos diz muitos. Quantas vezes, quantas coisas na nossa vida, quantos sinais de cumprimento da promessa de Deus, no momento da dor e da tristeza, da frustração, para nós são interpretados como sinais de morte. Maria pensava que tinham roubado o corpo do Mestre. E a causa dessa afirmação surge a procura. E ela vai até os discípulos, buscando uma resposta. Quando chega primeiro, João chega primeiro, depois do anúncio de Maria, porque ele era o mais jovem. Com certeza ele tinha menos barriga que Pedro, que era mais ele. Corria mais rápido que Pedro. Mas, na verdade, corre mais rápido, não porque era mais jovem, mas porque amava. Por isso chega primeiro. Mas aqui vemos que o verdadeiro primado do amor é aquele que ama. Está em Pedro, que era o primeiro entre os irmãos. Mas João o espera para entrar. João não entra sozinho. João ama tanto Pedro que dá a ele, por ele ser o primeiro, a entrada ao sepulcro. Isso nos ensina que amar é também esperar o outro, esperar o tempo do outro, para caminhar juntos, para fazer a experiência do ressuscitado juntos. Pedro, chegando, constata que o corpo não estava ali, constata que o sepulcro está vazio, mas não consegue dar um passo de fé, não consegue com que todas as promessas feitas por Jesus, antes de sua morte,
caísse no mais profundo do seu coração. Não consegue porque ainda estava preso à dor da crucifixão, porque não se perdoava, preso ao seu medo, preso a todos os fatos acontecidos naqueles últimos dias. Estava com seus sonhos e esperanças derrotados. Ambos veem os panos de linho, diz João, que estavam enrolados ali, mas agora caídos no chão. E isto era prova que o corpo não podia ter sido roubado, pois estavam ali os panos. Mas a descrença dos discípulos foi muito maior do que os sinais evidentes. E é triste notar que muitas vezes falta em nós esse olhar positivo e age mais o olhar negativo sobre os outros, as coisas e as pessoas. João, vem das mesmas coisas que Pedro, constata a ressurreição porque amava. Irmãos, percebam que belo, o amor tem a capacidade de dar-nos o olhar de Deus, a capacidade de olhar as realidades que estão ao nosso redor com os olhos de Deus. João reconheceu a ressurreição porque amava. E um exemplo disso é, se amamos uma pessoa, nós entendemos. E se ela faz algo para outros, que para outros é um erro, algo ruim, se nós amamos, para nós não, é algo compreensível. Uma mãe que tem o seu filho drogado, assassino, o filho para ela é sempre bom, porque ela ama, porque o seu olhar é um olhar de amor. Podemos perceber que João, após ver o sepulcro vazio, creu sem ter visto. E esta experiência que também nós devemos fazer. João não viu a ressurreição, como nós, mas viu os sinais deixados da ressurreição para a sua vida. O sepulcro vazio contemplado pelas mulheres é sinal da vida que vence a morte, do bem que vence o mal. E um dado bíblico muito bonito é que esse mesmo trecho que é narrado por João, do sepulcro vazio, deve ser entendido como o quarto nupcial, onde a mãe terra acolhe o esposo. E nesse seio que acolhe o verbo de Deus, se nota o silêncio da dor e a aparente vitória do mal. Contudo, nesse misterioso silêncio noturno do Sábado Santo, que vai nascer o domingo da Páscoa, fato nele da ressurreição, fato que ninguém presenciou, mas que marca a história de toda a humanidade, que agora coloca o seu olhar na ressurreição. O sepulcro está vazio, ainda hoje. E esse é o sentido de irmos em peregrinação também a Jerusalém. Como um sinal de unidade com toda a cristandade, para lá, com toda a cristandade também dizer, ele não está aqui, como disse os apóstolos, ressuscitou. E se alguém quiser, eu estou indo em peregrinação para a Terra Santa, viu? Deixo o convite. Ao sepulcro iremos todos nós, mas apenas Cristo venceu a morte. E esse sinal vemos por meio do sepulcro vazio. Devemos então entrar no sepulcro vazio para viver uma vida livre, ressuscitada. Entrar no sepulcro vazio do nosso coração. E lá encontrarmos a ressurreição. E está um caminho feito de altos e baixos na nossa vida, porque não vivemos já totalmente a vida de ressuscitados. É a cada dia um esforço de colocar-se a viver como ressuscitados, para com Cristo se libertar da morte que nos assola a todo momento neste mundo e confiar a nossa vida em suas mãos. Sabemos que não basta dizer que o sepulcro está vazio. É necessário fazer a experiência da ressurreição e do ressuscitado a todo momento na nossa vida, para encontrá-lo cada vez mais e ver cada vez mais nele. Mas o encontro ressuscitado não é algo difícil. Se fosse, o Senhor não nos teria deixado esta possibilidade. É difícil para nós que temos uma mente muito matemática, muito mundana. Mas, pela fé e pelo desejo do coração,
é possível. Encontrar com o ressuscitado quer dizer ressuscitar também. Ver a vida com os olhos do ressuscitado, do positivo. Se você se encontra com uma tocha de fogo, você se queima. Se você se joga na água, se encontra com a água, você se molha. Assim também nos serve para Deus. Se nós nos encontramos com Jesus, nós ressuscitamos. João reconheceu a ressurreição porque o amava. E quem ama, o encontra sempre. E basta pouco para interpretar os sinais dados por ele, se ama. A fé, então, ver a nossa vida com esse olhar de amor, com o olhar do Senhor. Para quem ama, basta ver um sinal. E nele encontrar a pessoa amada. Assim, um elemento fundamental para entender a ressurreição, como também para entender uma pessoa, é amar. Quem ama entende, quem ama se doa, quem ama se entrega, quem ama faz sacrifício, quem ama persevera na fidelidade. Mas o que é caminhar na esperança da ressurreição? E aqui, se vocês me permitem, eu cito novamente o Padre Henri. Em um outro livro seu muito bonito, que eu aconselho, principalmente quando alguém está vivendo um momento de tristeza e de angústia. Se chama Transformar o Meu Pranto em Dança. Diz nesse livro, Padre Henri, a esperança não depende dos altos e baixos da nossa vida diária. Antes tem a ver com Deus. Temos esperança e gozo em nossa fé, porque cremos que, embora o mundo em que vivemos permaneça no meio das trevas envolvidos por ela, Deus triunfou neste mundo. Ter esperança não quer dizer evitar ou ser capaz de ignorar o sofrimento. Na verdade, a esperança nascida da fé amadurece e purifica-se por meio das dificuldades. A surpresa que experimentamos na fé não é aquela em que, inesperadamente, as coisas terminam sendo melhores do que esperávamos. Porque mesmo quando nada muda, podemos continuar nutrindo uma viva esperança. O fundamento de nossa esperança é aquele que é mais forte do que a vida e dos nossos sofrimentos. A fé nos faz chegar à presença sustentadora e curativa de Deus. Uma pessoa em dificuldade pode confiar, baseada na crença de que algo mais é possível. Confiar é levar em conta a esperança. Assim, irmãos, não quero fazer tanta reflexão teológica, porque eu já falei demais sobre a esperança da ressurreição. E eu também não sou capaz de fazer tanta reflexão. Mas eu quero terminar agora com um testemunho de um homem que viveu essa ressurreição na sua vida. E viveu de um modo totalmente pleno. O Papa Montínio, Paulo VI, que passou o período mais difícil da igreja. Havia João XXIII, que era o Papa bom, o gordão assim, né, que era um Papa muito bom mesmo, e dele eu li todo o diário de João XXIII, é belíssimo, aconselho quem puder ler, é lindo. E ele, a um certo momento, ele chegou para toda a igreja, convocou toda a igreja e disse: vamos fazer o Concílio Vaticano II, sem avisar ninguém. E eu lendo os livros de Paulo VI, é interessante que uma vez o Paulo VI ele falava, quando ele era cardeal, em Milão, ele falava para os seminaristas, ele falava assim: olha, o Papa abriu o concílio, mas ninguém estava sabendo, então vamos rezar. Porque foi uma coisa inesperada. Imagina, convocar de uma hora para outra, convoca os bispos do mundo inteiro no Vaticano para discutir a igreja no mundo. É uma coisa revolucionária, inédita. Mas, depois o Papa João XXIII levou o concílio até 68, época da revolução, toda essa bagunça no mundo inteiro. E a igreja também nessa bagunça, porque todos os bispos lá em Roma, as dioceses sem os bispos, tantas discussões, tantas coisas para inovar a igreja. E morre João XXIII. Daí eleito Papa, Cardeal Montini,
que assumiu o nome de Paulo VI. E ele pegou o momento mais difícil, porque ele teve que levar o concílio até o fim. E era uma coisa que não terminava o concílio. E com tantos, a parte da direita, a parte da esquerda, cada um querendo, outros não queriam, aquela confusão total. E ele teve que ter a força de levar até o fim. E depois disso, não só isso, mas depois as consequências do concílio veio, que foi mal interpretado, como é mal interpretado até hoje. E depois foi os padres deixando o sacerdócio, aquela bagunça onde a igreja deixou de formar como formava, tudo por mal interpretação. E o Papa Montini, cada carta de sacerdotes que ele pegava aqui, vinha pedindo a dispensa do sacerdócio, ele pegava a carta e chorava. Porque pediam a dispensa, porque queriam deixar. Então ele pegou um momento difícil da igreja. Mas é interessante que ele era um homem, embora tanto sofrimento, tanta dor, e quanto padeceu, que ele era um homem sensível, frágil. E ele sofria aquela dor no seu coração. Porque, como resultado, não significa que a gente não tem tribulação. Tribulação teremos. E elas vêm. Mas ele, como resultado, é pegar essas tribulações e enfrentar. E por amor a Deus, ir até o fim nelas. Tendo olhar na ressurreição, não olhar nelas. Embora estamos agitados, perdidos, mas ter olhar na ressurreição. E dizia o Papa Montini, palavra muito bonita para os sacerdócios. E foi trechos que eu tirei de 2 homilias que o Papa Montini fez. No dia 20, quando ele ainda era cardeal. Dia 26 de junho de 55. Alguém aqui nasceu em 55? Em 55, E dia 26/9 de 58. Tem alguém de 58? Olha lá. Então, neste ano, olha como as palavras do Papa Montini são atuais até hoje. Ele falava para os padres isso, né? O nosso povo, eu peguei o discurso, partes inteiras, para a gente entender o raciocínio. O nosso povo, ele falava para os padres, mas serve para todos. O nosso povo quer um padre que seja padre. Exemplo de dedicação e sacrifício. Não de macaco ficar pulando no altar dançando. Que seja um padre interessado, que seja desinteressado de si mesmo, mas um exemplo de coragem, um exemplo de generosidade, um homem livre sem medos, sendo para todos um pai, e um servo para cada necessitado, de modo que não seja preso em suas ações, em seus pensamentos, mas perseverante no seu caráter sacro. Mas lembremos que não é por causa disso, de nossa bondade, que encontraremos favores e acolhidas. E por isto vos recordo, nesse momento, a grandeza espiritual das palavras de Jesus. Et ego mito vos sic oves in medio luporum. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10:16. Sim, irmãos, a igreja, nosso Senhor, vos envia fracos em meio aos fortes, desarmados entre os armados. Vos envia como arautos do Evangelho em um campo de ódio e morte. Vos envia como profetas do Espírito em um mundo marcado pela matéria. Vos envia como anunciadores do futuro prometido, com a riqueza de uma tradição, em um mundo que vive sem esperança, sem um ontem e sem um amanhã. Em um mundo baseado na conquista do sucesso presente. A igreja não vos garante a tranquilidade ou a imunidade, mas lhe diz com Cristo: nolite temere, não tenhais medo. Hoje a igreja tem necessidade de uma fidelidade maior, pois o perigo na luta que ela enfrenta exige um amor maior. A ela e ao Cordeiro. Um amor sem medos, um amor maior, porque muitos filhos não a amam mais. Nolite temere, não tenhais medo. A vida com Cristo é grandiosa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo é um risco. Não é feita para os oportunistas, mas é feita de amor, sacrifício, risco e confiança. É feita de ferimentos na carne. Devemos saber que estamos em uma trincheira, onde nós devemos estar bem armados, pois se não estamos armados, em comunhão com o Senhor,
não somos capazes de combater. Estamos já derrotados. Pode ser que na dura luta nós não resistiremos pelos ferimentos, mas o Senhor está conosco e nós não temos o que temer. Posso até dizer que a providência quer que nós, a sua igreja, sejamos militantes e ainda mais, nós que fizemos um juramento a Cristo, um voto, uma promessa no altar, nos ofereçamos como sacrifício. E nesse mundo moderno devemos testemunhar o Evangelho. Devemos sofrer as suas consequências sem medo. O Senhor não quer aplanar as estradas, não quer tornar fácil o nosso caminho, o nosso ministério. Não quer tornar a sua igreja triunfante, mas nos quer sofredores. Lutadores que deem o testemunho com a perseverança e a fadiga em meio às dores, com o seu suor, e se a ele agradar, também testemunhar com o sangue, sangrando de fidelidade e de amor ao Cordeiro. Queridos irmãos, nolite temere, não tenhais medo. Esta expressão retorna sempre no Evangelho. Não tenhas medo. Mostremos ao Senhor que o queremos bem. Sejamos dispostos a superar os medos, ignorar também os insucessos. Sejamos dispostos a sacrificar-nos e a fazer as coisas para o Senhor, para a igreja, para os irmãos, de um modo sério, concreto. Pois se tivermos essa psicologia de querer enfrentar e afrontar os problemas, embora nos machucamos, a providência de Deus nos abrirá o caminho. E o Senhor nos ajudará a vencer. E com Ele seremos vencedores. Ousemos, irmãos. Por fim, eu não tenho mais o que dizer e oferecer-vos, além dessas palavras. Nolite temere, não tenhais medo. Recordo-lhes que Jesus é o nosso guia, o Mestre. Ele é o Senhor, vivo para a nossa alma. É a vossa coragem. E deseja dar-vos uma grande recompensa. E vos promete, gaudete autem quod nomina vestra scripta sunt celis. Os vossos nomes estarão escritos nos céus. Lucas 10, 20. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora cantar uma música para encerrar. Cadê ele? Está aí? Isso. Tudo posso? Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo.